que Ele nos trouxe, Ele foi adequando ao nosso entendimento espiritual. E essas sementes trazidas pelo Mestre, que ele veio com um punhado de sementes divinas, ela vem desde o início da formação, da criação divina. Foram sementes trazidas para o planeta, para fazê-lo progredir. E aqueles que trouxeram esta semente consigo, vieram, obviamente, com a didática já pronta para alcançar o nosso entendimento. Por isso que cada vez que estudamos os ensinamentos trazidos pelo Cristo há mais de 2000 anos, ele se renova em nosso aprendizado, no nosso entendimento. Veja que incrível! Cada vez que estudamos, como disse a nossa irmã Elizabeth, muito bem dito, o nosso conhecimento amplia, o nosso entendimento cresce. E pegando ainda a palavra da nossa irmã da paz, do estudar em conjunto, crescemos mais rápido. Por quê? Aquele pouquinho que eu entendi aqui, acrescentado com o outro, ele vai se ampliando. Eu trouxe aqui uma semente de laranja, bem pequenininha. Quantas laranjas tem aqui? 100? 60? 30 laranjas? Não sabemos. Não sabemos quanto contém, mas sabemos que é uma semente divina. Porque se percebermos na lição, a grande problemática não está na semente e nem no semeador, mas no terreno. E para conseguirmos fechar ainda mais esse nosso entendimento, eu vou pedir para lermos novamente o item 6. É importantíssimo, principalmente porque fala dos espíritas. E o item 6, vejamos. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitarem-se os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há para quem esses ensinamentos são letras mortas e que, como a semente caída em lugares pedregosos, não produzem fruto algum? Essa parábola encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não simboliza aqueles que só se apegam aos fenômenos materiais e não atraem em consequência nenhuma deles, porque só o veem como objeto de curiosidade. Ou aqueles que só procuram o que há de magnífico nas comunicações dos espíritos e só se interessam por elas na medida que satisfazem sua imaginação, mas que, depois de ouvi-las, continuam tão frios e indiferentes quanto eram antes. Não simbolizam ainda aqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas só os aplicam aos outros e não a si mesmo. Ou, finalmente, aqueles para quem essas instruções são como a semente
venha produzir este fruto, ela tem que passar por um processo. E que processo seria esse? A árvore que vai nascer desta semente divina e que vai produzir frutos. Jesus, acredito eu, nesta parábola, ele compara o ser humano como esta árvore, capaz de produzir frutos. E veja que interessante, este único fruto vai produzir uma árvore que vai ter várias laranjas, 100, 30, 60, não sabemos, vai depender do terreno que esta semente vai ser lançada e que esta árvore vai crescer e frutificar. Neste caso, nós estamos então diante da árvore, um processo de vida trazida pela semente, e que essa árvore vai passar por um ciclo, porque toda árvore frutífera, ela tem um ciclo, ela cresce, ela tem raiz, ela tem galhos, folhas, para só depois gerar o fruto. E que ciclos são esses? A árvore, representada aqui por nós, sementes divinas, trazidas para o solo do planeta Terra, passamos por esse ciclo. Aqui chegamos, aqui crescemos, aqui plantamos, criamos raízes, criamos caules, galhos, e logo depois precisamos renovar esse ciclo todo, iniciando o processo. E que início é esse? É um início reencarnatório. Falamos no início que a problemática da lição da parábola não está nem na semente, que é divina, é perfeita, e nem no semeador, mas no solo. E que solo seria esse? Como foi bem trazido pela nossa irmã Elizabeth, o coração. É lá que é plantada essa semente. E como é que eu faço para trabalhar esse solo? Será que em apenas uma orientação espírita trazida aos domingos vai realmente trabalhar esse terreno para que eu possa frutificar verdadeiramente, trazer bons frutos? Será que uma única reencarnação é necessária para que eu possa entender que eu preciso trabalhar todas as minhas imperfeições? Então, Cristo, como eu já disse antes, como um excelente educador, ele nos traz essa parábola para aos poucos irmos entendendo e aprimorando o nosso conhecimento. Então, como árvore, nós vamos de ciclo em ciclo, aprimorando as nossas raízes, fortificando os nossos galhos, trabalhando a nossa terra para realmente produzirmos bons frutos. Porque devemos entender que este fruto aqui, originado de uma única semente, ele contém aqui
as minhas ideias, o que eu entendi. Então eu posso dizer que estou lançando para vocês a minha forma de pensar ou semente. Então todos nós que estamos trabalhando para nos conhecermos melhor, para trabalharmos em nós ainda as nossas limitações, estamos ao mesmo tempo com os nossos exemplos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, porque são esses que são os nossos frutos. Os nossos frutos são as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ideias, que vamos lançando em outros terrenos, em outros corações que estão ao nosso lado. Então é muito importante este momento aqui que estamos de estudo, de aprendizado, aonde nós estamos vindo colher sementes para jorrar sementes. E assim fez o Cristo, quando aqui ele veio. Ele veio trazer sementes divinas para as sementes que aqui já foram plantadas, para que essas sementes pudessem crescer, aprender a trabalhar o seu terreno, para poder produzir bons frutos. Esse é o nosso. Aprender a trabalhar os nossos. E por isso que nós somos comparados com essa árvore, esse broto que nasce da semente, que vai crescendo, vai germinando, vai criando corpo, vai criando forma, para poder finalmente dar bons frutos. Nós, muitas vezes, nos perdemos no caminho quando não entendemos o que o Cristo quis trazer para nós. E por que a gente ainda não entende? Por que a gente ainda se perde pelo caminho? Porque nós somos ainda carregados dentro de nós aquele terreno pedregoso, aqueles espinhos que sufocam a semente divina. Porque, como eu disse, toda a semente é divina. E somos nós que a sufocamos com as nossas imperfeições, com os nossos sentimentos de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de grandeza. É isso que sufoca a semente divina que está plantada em nossos corações. E para que a gente possa vencer tudo isso, nada mais justo do que um simples reencarnatório, para que nós possamos ir trabalhando em nós esses terrenos ainda tão imperfeitos, tão incapazes de gerar frutos. Mas sim, temos também os terrenos mais maleáveis. E que terrenos são esses? São aquelas pessoas que já conseguem identificar em si as suas limitações. São aquelas pessoas que já começaram a identificar em si quais são as suas limitações. E nelas começam a trabalhar. Com isso, elas estão afastando os espinhos. São aquelas pessoas que já começam a afastar os espinhos que sufocam essas sementes. Porque todos nós somos sementes divinas. E como sementes divinas, nós trazemos conosco o aspecto de justiça, de amor e de verdade. Já trazemos
comigo uma mensagem que eu achei muito interessante para a leitura de hoje, da sequência, do livro Brilhe Vossa Luz. Eu amo esse livro, eu já tenho ele há mais de 20 anos. E eu trouxe essa mensagem porque eu acho que tem tudo a ver com o estudo da noite de hoje. A margem da estrada. Não passes pelo mundo sem acrescentar o teu tijolo, a magnífica construção do bem. Não permitas que os teus dias se exponham sem que algo faça de útil em benefício do próximo. Não deixes que a tua oportunidade de servir se perca no grande vazio das horas inúteis. Não consintas em viver exclusivamente para os interesses pessoais. Não adoptes o comodismo por norma de conduta, refletindo que Jesus permanece no madeiro, braços abertos à nossa espera. Enquanto tem forças para caminhar, sai de ti mesmo ao encontro daqueles que choram à margem da estrada. Atende-os, como se fossem eles, e realmente o são, a vida de tua própria vida. Liberta-te dos pesados grilhões da indiferença. Seja a fonte de água pura para os sedentos, a côdea de pão para os famintos, a veste aconchegante para os que sentem frio, o bálsamo para as feridas que sangram, a mão amiga para os que tropeçam, o consolo para os que sofrem. Recordando a palavra do Mestre, eu vos digo em verdade, quantas vezes os fizestes com relação a um desses mais pequeninos de meus irmãos, foi a mim que fizestes. Apressa-te no cumprimento do dever, porquanto todas as vezes que dizia, negando a parte do dever, irmãos, é interessante, é importante fixarmos na seguinte parte que Jesus fala: quando fizestes desses mais pequenos de meus irmãos. Veja bem, muitas vezes nós temos erroneamente o olhar voltado para esta lição do Cristo, quando pede para olharmos para os mais pequenos aos olhos do Cristo, e não nós. Aí nós, que muitas vezes movidos pela vaidade, pelo orgulho, achamos que o Cristo fala apenas daqueles sofredores materiais, que fala apenas dos mais pequenos que passam fome, que precisam de abrigo. Precisamos entender que aos olhos do Cristo, todos nós somos pequenos. Todos nós precisamos de acolhimento. Todos nós precisamos ter um olhar de amor uns para com os outros. E é dessa forma, e apenas dessa forma, que vamos começar a trabalhar este terreno pedregoso. Este terreno que, sufocado pelos espinhos, sufoca também a semente que quer germinar. Não vamos ser a semente que até brota, até cresce, cria galhos, troncos, raízes, mas não frutos, não cria frutos. Porque são aquelas pessoas que apenas se comprazem em dizer: não faço o mal, mas também não fazem o bem. Então, que frutos estás a gerar?
gerar o fruto, ela passa por um processo: semente, árvore, fruto. Então eu posso passar, virar uma árvore, mas não vou gerar frutos se eu não me entender que eu preciso olhar a todos os meus irmãos e não acolher apenas os necessitados material e achar que com isso eu já estou fazendo grande coisa. Porque neste plano de prova e expiações, do mais rico ao mais miserável, são todos pequenos e necessitados. Então, quer gerar bons frutos? Quer trabalhar o seu terreno? Trabalhe os seus sentimentos. Porque é Ele que faz a semente germinar. É Ele que faz com que os frutos verdadeiramente apareçam. Quando aprendermos a olhar para cada irmão como iguais, espiritualmente falando, nós iremos ter entendido um pouco mais sobre o que é amar o próximo. Então, como está este terreno que eu estou a cultivar? Como anda o meu terreno pessoal? Porque achar que aqueles irmãos necessitados materialmente são inferiores a nós, porque não possuem a casa que nós possuímos, o carro que não possuímos, ou a conta bancária que possuímos, é pensar ainda muito mediocramente. Precisamos trabalhar isso em nós, porque muitas vezes aquele necessitado espiritualmente é muito mais evoluído do que ele, porque consegue enxergar o outro como seu irmão, consegue enxergar o outro como seu igual, enquanto eu só consigo enxergar com os olhos. Então não basta estarmos aqui apenas, não basta estarmos realizando trabalhos dessa grandiosidade. É preciso, é necessário, é através desses trabalhos que nós vamos nos trabalhar. Mas só precisamos entender que o fato de estarmos realizando esses trabalhos, que irá auxiliar esses necessitados, não menores do que a gente, não mais inferiores do que nós, mas necessitados materialmente, não nos torna superior a eles. Porém, nos ajuda a trabalhar em nós o egoísmo, a vaidade, que são esses os terrenos que sufocam. Porque o egoísmo é a grande chaga da humanidade. É ele que impede que nós avancemos, que nós consigamos crescer. Quando aprendermos a olhar de uma forma mais ampla para os nossos irmãos, a gente vai começar a fazer brotar esta semente que foi lançada no nosso solo. O semeador e a semente